A Nestlé acabou de fazer algo que para muita gente é impensável. Ela declarou o fim dos sorvetes Nestlé. Sim, uma das marcas mais tradicionais do Brasil, né? Mega, La Fruta, Oreo, Kit Kat, Lacta, tudo isso saiu das mãos da Nestlé. Não foi porque deu um prejuízo catastrófico, também não foi porque o sorvete acabou, foi uma decisão estratégica. Fria, calculada, cirúrgica. E hoje eu vou analisar estrategicamente por que a Nestlé sacrificou o sorvete para se salvar, para salvar a companhia, e como que essa decisão muda completamente o jogo da empresa. A boa e velha análise estratégica de negócio de mercado. Recentemente a Nestlé anunciou que vai deixar o negócio de sorvetes, né? E os ativos remanescentes, eles vão ser vendidos para a Froneri, que é uma empresa criada em 2016 com uma joint venture entre a Nestlé e o fundo API Partners. Ou seja, ela já vinha desmontando essa operação e agora ela está finalizando. Sem falar que ela também está vendendo a divisão de águas, está desfazendo de vitaminas e suplementos, está cortando 16 mil funcionários e está implementando um plano pesado de redução de custos. E por quê? Porque os números começaram a incomodar. Para você ter uma ideia, em 2025 o lucro caiu 17%. Saiu de aproximadamente 10,8 bilhões de francos suíços para 9,03 bilhões mais ou menos. É muita coisa. E a margem operacional fechou em 16,1%. As vendas recuaram e as ações já acumulavam uma queda superior a 18% nos últimos anos. Para uma gigante desse tamanho, isso é um sinal vermelho. Não é um colapso, mas é uma erosão lenta. E erosão lenta é a mais perigosa para esse tipo de mercado. Deixa eu ser claro aqui. Óbvio que a Nestlé não acordou um dia e falou: vamos vender a nossa divisão de sorvete porque deu vontade. Não. Isso acontece quando a empresa começa a sentir uma coisa muito específica. Perda de tração. Não é uma falência, tá? Só que na minha visão é pior. Porque é quando uma máquina continua funcionando, só que ela começa a render menos do que ela rendia antes. E a empresa não sabe mais o que fazer. E aí que entra os números. Como eu já comentei, os lucros caíram 17% em 2025. A receita também caiu. E ao mesmo tempo, o mercado começou a olhar para a Nestlé e pensar: tá, e qual que é o próximo passo? Qual que é a reação de vocês? Porque uma gigante desse tamanho, quando ela entra num ciclo de queda, se ela não mostrar comando rápido, ela perde uma coisa que vale mais que o dinheiro, que é a confiança. Justamente porque a confiança numa empresa listada na bolsa, que é o caso do grupo Nestlé, é o que sustenta o valuation, o valor de mercado. E por que isso dói tanto na Nestlé? Porque ela é o tipo de empresa que foi construída em cima de escala, de complexidade gerenciada, um portfólio de produtos, indústrias imenso, uma distribuição monstruosa. Só que esse modelo tem um preço. Quanto maior for o portfólio, mais difícil é de mover a empresa inteira na mesma direção. E quando esse desempenho começa a cair, você não pode só se preocupar em vender mais o teu produto. Você precisa simplificar, cortar atrito, tirar o custo de dentro do negócio. E é por isso que o que a Nestlé está fazendo agora parece, no primeiro momento, uma reestruturação. Só que é mais do que isso, é uma tentativa de recuperar o controle. Inclusive, dentro desse cenário, existe também um componente de mercado. Mas segura isso porque a gente vai entrar pesado nesse ponto daqui a pouquinho. Agora, o que eu preciso que você entenda é: a Nestlé está vivendo um momento clássico de empresa gigante que começou a perder eficiência e mercado aos poucos. E quando isso acontece, não adianta mexer em processo interno, em operação, em marketing. Você precisa de uma decisão estratégica. E geralmente isso muda a rota. E agora que a gente vai para a parte mais importante desse vídeo, onde a gente vai entender todas as decisões, os impactos e os desafios desse movimento que a Nestlé está fazendo. Antes da gente seguir adiante, dá uma conferida aqui embaixo, vê se você está inscrito no canal, porque eu faço esse tipo de análise todo dia. Mas se você tem uma empresa, a sua empresa está travada, você precisa urgente destravar e aumentar os lucros do seu negócio, dá uma olhada nesse QR Code aqui do lado da nossa consultoria empresarial. Clica nele, faça a aplicação, a gente vai fazer um diagnóstico completo da sua operação, analisar seu mercado, entender os gaps da sua empresa e montar um plano de ação para destravar o seu negócio em 90 dias. Mas corre porque as vagas são limitadas. Agora, se você quer algo mais direto, se você quer a minha cabeça pensando a estratégia da sua empresa, eu participando das suas reuniões, olhando seus números, questionando o seu posicionamento, direcionando o seu time, trazendo insights que talvez ninguém de dentro esteja enxergando,
Aqui embaixo também tem o link para você me contratar como um conselheiro executivo. Mas se você não quer ninguém dentro do seu negócio, também não precisa de nenhum tipo de conselho, você só quer buscar conhecimento de fato para parar de tocar a empresa no improviso e começar a estruturar a sua gestão de verdade, aqui embaixo também tem o link dos nossos treinamentos. Lá você aprende a organizar a prioridade, a implementar métodos de gestão, a estruturar processo e de fato a construir uma operação que funciona sem depender de você. Todos esses links estão aqui embaixo. Agora sim, vamos para a parte mais importante do vídeo. Vamos começar olhando para o sorvete, porque o sorvete é o produto perfeito para a gente entender como o consumo mudou. Sabe, o sorvete tradicional, industrial, da grande massa, sempre foi um jogo de duas coisas, de distribuição e presença. Ou seja, você ganha porque você está na gôndola, está no freezer do mercado, porque você está em todo lugar. Só que esse tipo de vantagem começou a perder força de um tempo para cá. Sim, antes o consumidor escolhia entre o que estava disponível no mercado. Ou seja, quando a Nestlé via que tinha uma marca pequena começando a crescer numa região, ela ia lá no mercado, comprava aquela gôndola inteira, as prateleiras inteiras, e aquele concorrente perdia a vez. Hoje não. Hoje o consumidor ele escolhe antes de chegar no mercado. Esse cara vê na internet, ele vê no Instagram, vê no TikTok, as coisas viralizam muito rápido. E quando ele chega lá no ponto de venda, ele já chega pedindo o que ele quer. E isso acabou abrindo espaço para uma coisa muito perigosa para as empresas gigantes, como é o caso da Nestlé. As marcas pequenas começaram a competir no desejo dos clientes. Com o sorvete, isso ficou ainda mais nítido, porque surgiu um movimento forte de gelatos, sorveterias artesanais, sabores regionais, produtos com história mesmo. O cara não compra mais só sorvete, ele compra a experiência, a diferenciação, narrativa. E o sorvete industrial, nesse cenário, ele começa a ficar exprimido. Ou ele tenta competir por preço, ou ele tenta competir com inovação. Só que com uma estrutura que é pesada demais para agir rápido. Tem mais, não para por aí. A onda de consumo mais saudável começou a tomar forma e pressionar esses mercados. E não é que as pessoas pararam de tomar sorvete, não é isso. Mas só que elas começaram a selecionar mais, diminuir frequência, a migrar para opções com outras propostas. É só que a qualidade, não quer mais sorvete ruim. E só para você saber que antes de eu sair fazendo qualquer vídeo, aqui dentro do nosso grupo a gente faz uma análise de mercado para não estar falando asneira por aí, né? E olha só esses comentários sobre os sorvetes da Nestlé, que são sorvetes industriais. Olha a chuva de comentários a respeito disso. Olha o sentimento do consumidor. Isso tornou o mercado muito mais fragmentado para essas gigantes. E mercado fragmentado é o pior tipo de mercado para uma empresa que depende exclusivamente da escala. Porque a escala só funciona quando você domina uma categoria que ela é previsível. Só que quando essa categoria que antes era previsível vira um monte de micro-nichos, a máquina começa a girar, obviamente, com menos eficiência. E o sorvete vira isso, né? Um mercado que ainda existe, só que ele começa a exigir uma energia desproporcional para manter relevância. E é exatamente aqui que a Nestlé olha e fala: tá, será que isso aqui vale mesmo o meu foco? O foco da minha indústria inteira? Então vamos ligar os pontos. A Nestlé ela é uma empresa construída para operar portfólios grandes, sempre foi. Só que com os números caindo. Mercado e investidores pressionando. Cara, nesse ano de 2026, portfólio grande vira uma distração nesse contexto. Isso porque cada linha de produto vai puxar investimento, logística, negociação, time, complexidade. E se a empresa está no momento de recuperar desempenho, que é o caso da Nestlé, a complexidade vira uma inimiga. E que entra a lógica da curva ABC. A Nestlé ela está basicamente dizendo, olha, eu vou colocar o máximo de energia onde as minhas marcas são fortes e onde a minha rentabilidade é maior. Porque a maioria das empresas quebra energia exatamente assim. 50 frentes abertas, 20 produtos que não dão margem, 10 produtos simultâneos e a sensação é sempre a mesma, que eu trabalho demais e não vejo resultado. Essa é a sensação dos investidores da Nestlé. E é por isso que eles estão fazendo o contrário. Os caras estão assumindo que o foco nesse momento é mais importante do que o orgulho e a cultura da Nestlé. E aqui tem um ponto muito crucial para o empresário brasileiro, para você que está me assistindo nesse vídeo. Tem muita empresa sólida que ficou anos funcionando bem. Só que aos poucos começa a perder mercado, sabe? 1% daqui, 2% dali. É uma margem que cai devagar, silenciosa, um cliente que migra. Quando você percebe, você não tem mais força para recuperar e você não sabe o que está acontecendo, a sua empresa só declina. Devagar e lento, mas ela só declina, ela não sobe mais. E é por isso que o caso da Nestlé ele é tão didático. Porque esse caso está mostrando exatamente o que uma empresa deve fazer quando percebe que precisa proteger o núcleo, o core do negócio.
antes que seja tarde demais. E é aqui que a gente entra na parte estratégica desse vídeo, cheia de insights. A Nestlé, ela não está fazendo um movimento só, ela está fazendo uma sequência. E isso mostra método. Primeiro movimento, vender tudo aquilo que distrai o negócio. O próprio presidente falou que o negócio de sorvetes remanescente é forte culturalmente, é um patrimônio da marca, mas é pequeno e distraía. Isso é um conceito bem importante de gestão, tá? Porque às vezes um ativo ele é bom, só que ele não é bom para aquele momento. Segundo movimento, simplificar a organização. Olha, a Nestlé está num esforço claro para otimizar o grupo e reduzir custo. Inclusive, já atingiu 20% das economias previstas para 2027. E isso, claro que não é só cortar por cortar, mas é tirar gordura para voltar a competir com agilidade. Só que não adianta só tirar gordura, precisa ir para o terceiro movimento, que é o que eles estão fazendo. Reorganizar a estratégia. E no caso deles, eles reorganizaram em 4 pilares: café, nutrição, pet care e snacks. Ou seja, eles estão focando nos negócios que são efetivos. E esse é o ponto. Empresa grande não pode ter 12 tipos de prioridade, porque ela não tem prioridade nenhuma. E quando eu falo de prioridade, vamos para o 4º pilar que eles estão fazendo, que são os desinvestimentos em outras frentes, além dos sorvetes. As unidades de águas do grupo Nestlé estão sendo também colocadas na mesa. Vitaminas e suplementos também. O presidente está varrendo o portfólio inteiro e perguntando, isso aqui é core? Isso aqui dá margem? Isso aqui tem tendência estrutural favorável? Se a resposta é não, então sai. E o 5º movimento, que inclusive é um que as empresas têm muita dificuldade em fazer, e eu falo isso porque nossa unidade de consultoria e turnaround, onde a gente faz a estruturação das empresas, a gente vive isso o tempo todo, praticamente todo dia, é trocar a liderança. O novo presidente assumiu em setembro de 2025. E isso importa, tá? Porque uma mudança de portfólio desse tamanho não acontece sem uma liderança que está disposta a comprar a briga interna e cortar aquilo que é tradicional e bancar o foco do novo momento da empresa. E no caso da Nestlé, o presidente deixou bem claro que ele está acelerando a estratégia para melhorar a performance. E aí que entra o que é mais interessante, né? Qual que é o foco a partir de agora? No caso da Nestlé, por conta de toda essa segmentação de mercado que eu expliquei, o foco deles agora está em categorias onde o consumo é recorrente, o ticket médio pode subir e a margem é melhor do que sorvete. E obviamente que a tendência desses novos mercados joga muito a favor também. E o que eles estão enxergando, né? Quais são os nichos? Café premium, nutrição cada vez mais especializada, pet care crescendo, que são produtos para pets, e uma oportunidade na unidade de snacks com presenças regionais. Ou seja, a Nestlé está se reposicionando. Você percebe que não é só uma venda de ativo, né? Então, o que eu te digo que a gente pode esperar da Nestlé nos próximos anos? Uma empresa mais enxuta, mais concentrada, mais agressiva no core, nesse core, e com menos nostalgia no portfólio, claro. Lembrando que essas atividades, esses nichos que eles estão focando, não é do além. Esses nichos representam mais de 60% da receita atual. Então esse cara está otimizando e focando nos motores que realmente aceleram e já estão validados. O sorvete era muito esforço para pouco resultado dentro desse ecossistema. Agora, sabe qual é a minha opinião, minha visão sobre isso? Na minha visão, isso foi um movimento estratégico, óbvio, e foi certo, tá? Eu acho que essa nova gestão é muito boa. Porque o maior erro de empresa tradicional que eu vejo por aí é confundir cultura com estratégia. No caso do sorvete, são anos, são décadas, né? Sorvete é cultural, é emocional. Claro, é bom, a Nestlé, né? Os sorvetes da Nestlé. Só que gestão não tem a ver com apego, tem a ver com potencial, com foco, tem a ver com cortar distrações, mesmo que isso doa, mesmo que isso mexa com a memória do consumidor. Então, para mim, a Nestlé está fazendo exatamente o que muita empresa deveria fazer, que é identificar onde tem mais futuro, colocar energia no núcleo deste futuro, deste core, e eliminar tudo que dispersa isso. Fez sentido para ti essa análise? Se fez sentido, clica aqui embaixo no like, deixe seu comentário, verifica novamente se você está inscrito, porque eu faço esse tipo de análise todo dia. Até o próximo vídeo.